I favor an education which really does enhance understanding. That means mastering different disciplines. And once you've set this out as a goal, multiple intelligences can be enormously helpful. It can offer different ways of interesting students. It can offer different ways of providing analogies and metaphors. And most important, it can present different ways of thinking about an important topic. An expert is a person who can think about something in lots of ways. Experts have and use multiple intelligences. That's what we should be doing with children. Recognizing their intelligences, helping them find occupations and avocations which use those intelligences, but also enhancing their understanding by giving them many ways of thinking about something, ways which will utilize as many intelligences as they have. Howard Gardner nasceu em 1943. É professor da Harvard University e da Boston University School of Medicine e diretor sênior do Projeto Zero de Harvard. Gardner é autor de centenas de artigos e mais de 20 livros traduzidos em 22 línguas. Recebeu inúmeros prêmios e títulos honorários em 20 universidades em diversos países. Como psicólogo do desenvolvimento, Gardner acreditava que suas pesquisas sobre a inteligência teriam repercussão entre seus pares. Mas o que ocorreu foi que a sua teoria das inteligências múltiplas tornou-o mundialmente conhecido e estudado principalmente por educadores. Nos últimos anos, Gardner tem se dedicado especialmente a estudar as implicações educacionais de sua teoria. Quando nós conversamos a respeito da teoria das inteligências múltiplas, uma das coisas mais essenciais é entender por que o Gardner não chamou essas inteligências de talentos. Ele opta por não chamar de talentos porque ele disse que achava pouco perto da grandiosidade que a inteligência tem. Para ele, a inteligência é um potencial biológico, mas é mais do que isso. Para o Gardner, a inteligência está associada à capacidade de resolver problemas, de ter projetos, de desenvolver projetos que sejam socialmente úteis e, mais do que sonhar, ir atrás de realizar esses projetos. E aí ele diz uma coisa interessante, que para criar alguma coisa socialmente útil, você não tem uma forma só de criação. Você tem a criação na arte, você tem a criação na música, você tem uma criação voltada para a sua profissão. Então, o que ele percebe? Estudando os pacientes com danos cerebrais, estudando diferentes pessoas, olhando para os alunos, que nós temos múltiplas inteligências. E que essa capacidade de resolver problemas, de criar, ela pode acontecer em muitas áreas diferentes do cérebro. É aí que todas as pesquisas dele se juntam e ele diz, é quase nas vésperas de publicar Frames of Mind que eu digo, não é para chamar de talento, é para chamar de inteligências mesmo, são múltiplas. Gardner sempre foi interessado pela arte e música em particular, tendo sido, inclusive, pianista e professor de piano. Por que a arte raramente aparece nas pesquisas sobre o funcionamento da mente humana? Aí está o início dos estudos que o levaram à teoria das inteligências múltiplas. Gardner passa a realizar pesquisas na área da neurologia, estudando onde estão localizadas no cérebro algumas faculdades, como a fala ou a capacidade de ver. Essas pesquisas são feitas a partir de pessoas que sofreram danos cerebrais e perderam parte de uma faculdade. Então se pergunta, será que há um lugar especial no cérebro para as artes? Para a linguagem ou para questões que envolvam a lógica? Ao final de 20 anos de estudo, Gardner tem um trabalho pronto a ser publicado, quando é procurado pela Fundação Europeia Bernard van Leer, com um desafio. Como essas pesquisas sobre a cognição podem auxiliar na educação? Após ampliar muito seus trabalhos, publica seu livro Estruturas da Mente, com as bases da teoria das inteligências múltiplas. A primeira versão da teoria das inteligências múltiplas tem 7 inteligências. Por que 7? Número mágico? Não, porque naquele momento eram as capacidades que o Gardner tinha identificado. Ele dizia que 2 já estavam amplamente estudadas, a lógico-matemática e a linguística. Então, a linguística
aquela inteligência associada a pessoas que escrevem, que falam, que lidam, criam, resolvem problemas através de múltiplas formas da linguagem oral e escrita. A inteligência lógico-matemática, associada à capacidade de lidar com números, mas também de resolver problemas, de seguir encadeamentos lógicos de ideias, e aí nós vamos ter os advogados, os cientistas, todas as pessoas que de alguma forma precisam ou usam ou têm uma grande capacidade de olhar de forma lógica para os problemas que têm para resolver, para as coisas que precisam criar. Além dessas duas, que o Gardner dizia amplamente estudadas exatamente porque o Piaget estudou amplamente a inteligência lógico-matemática e Chomsky e outros pesquisadores a inteligência linguística, nós temos a inteligência espacial ligada à capacidade de olhar para o espaço e fazer transformações e entender o espaço, a inteligência corporal sinestésica, presente em todos aqueles ou manifesta em todos aqueles que fazem do corpo o veículo para a manifestação do pensamento, da criação, da arte. Também temos duas inteligências mais pessoais, no seguinte sentido, elas estão ligadas, diz o Gardner, ao relacionamento com as pessoas. Então, a inteligência interpessoal, aquela inteligência que me permite ver o humor do outro, entender o outro, captar o outro na sua essência, presente muitas vezes nos vendedores e nos comunicadores, é na sensação, na percepção, na captação do outro como um legítimo outro. A inteligência intrapessoal, que é uma inteligência muito ligada ao autoconhecimento, ao autocontrole. A inteligência musical, que é aquela inteligência que me permite criar, né? Óbvio que o Gardner, como musicista, se dedicou muito a essa inteligência. E aí ele inclui a capacidade musical, que é a sensibilidade a sons, a ritmos, a músicas, como uma das 7 inteligências. Duas coisas são importantes de nós falarmos. A primeira é que o Gardner já disse que infinitas não são, porque depois de um tempo, todas as inteligências, ou 8, 9 inteligências que você conseguir mapear, elas serão suficientes para explicar todas as capacidades humanas, todas as atividades humanas. Mas ele diz que também não são só 7, eram 7 naquele momento, de lá para cá já são quase 20 anos ou 20 anos de pesquisa, e o Gardner identifica mais uma, que é a inteligência naturalista. A inteligência naturalista, ela seria uma inteligência muito fortemente presente nos ambientalistas ou nos estudiosos do ambiente ou nos paisagistas, pessoas que são capazes de perceber no ambiente, mas ambiente pensado como meio em que se vive, não necessariamente todo o espaço, coisas que outras pessoas não percebem. Então eu posso passar por perto de uma árvore e ela ser só uma árvore, mas um naturalista, ele olha para aquela árvore e diz, essa folha é uma folha diferente, será que essa folha tem relação com o tipo de pássaro que está aqui? Existe uma outra inteligência que o Gardner diz que por enquanto ele prefere chamar de meia inteligência, embora tenha uma briga bastante interessante aí, que é a inteligência espiritualista para alguns ou existencialista para outros. Essa inteligência que seria mais transcendental, a capacidade de lidar com as questões de vida e morte, de meditação, o autocontrole, a explicação do cosmos. O Gardner diz que há comprovações já neurológicas de que a fé, por exemplo, ela interfere muito na cura de doenças, na sua própria ajuda, a fé religiosa, mas ele ainda não consegue concordar com os argumentos de quem estuda a teoria existencialista ou espiritualista. Ele diz que, por enquanto, ele nem refuta, mas ele também não diz que é.
E aqui no Brasil, alguns pesquisadores, né, trouxeram uma outra possibilidade, que foi a inteligência pictórica. Essa inteligência vem sendo estudada desde mais ou menos 1994, inicialmente pelos trabalhos do professor Nilson Machado, da USP, e depois, com a minha colaboração, nós estudamos a possibilidade dessa inteligência, que seria a inteligência para criar e resolver problemas no âmbito da imagem, da expressão pictórica, do desenho. Isso também está em estudo, ela é muito validada aqui no Brasil, mas o Gardner ainda não teve nenhum posicionamento a esse respeito. Se são 7 inteligências, 10 inteligências, 9 inteligências, 8 inteligências, não é fundamental. Mas há coisas fundamentais. Então, a primeira coisa fundamental é que as inteligências são múltiplas. Por que que isso é fundamental? Porque isso marca a diferença entre as pessoas. As inteligências são múltiplas, são originais na sua forma de agir para cada pessoa, como impressão digital. A teoria das inteligências múltiplas tem a sua importância quando eu assumo que todos os alunos são diferentes, que aprendem de formas diferentes e que por isso precisam ser considerados nas suas diferenças. A inteligência fundamental é aquela que na hora da criação ou da resolução de problemas se manifesta para você como a inteligência que puxa a outra numa combinação de inteligências para você poder criar, para você poder resolver problemas, para você poder aprender. Mas veja, uma hora isso pode acontecer com a linguística, outra hora pode ser espacial, outra hora pode ser a pictórica, outra hora a naturalista, vai depender do problema que você tiver para resolver. As inteligências são independentes. Elas estão localizadas em pontos diferentes do cérebro, mas elas trabalham juntas. E há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma jogadora de vôlei e eu disse a ela, escuta, como é que você explica as jogadas? E quando ela começa a me explicar as jogadas é interessantíssimo, porque ela diz assim, olha, quando eu estou na quadra, eu começo a olhar para quem está lá do outro lado. Então eu começo a ler os sinais, descubro quem está nervoso, descubro quem está desatento, eu leio os sinais. E aí, quando a bola vem para mim, eu elaboro o arremesso com a intenção de fazer esse arremesso chegar a esta pessoa. Ao longo de toda a vida, as inteligências se combinarão de formas muito originais e conversarão. Dificilmente você terá uma tarefa, um problema, uma criação envolvendo um único tipo de inteligência. Todas as pessoas têm potencial para se desenvolver em todas as inteligências. O desenvolvimento dependerá de vários fatores, mas biologicamente nós todos somos competentes nas múltiplas inteligências. Se o seu ambiente, a sua escola, se os problemas que você tiver que resolver durante a sua vida exigirem uma a mais, outra a menos, você terá um perfil final diferente. Mas elas se desenvolvem ao longo de toda a vida e elas se desenvolvem para todo mundo. Então, a teoria das inteligências múltiplas invalida o trabalho do Piaget, invalida o trabalho do Vygotsky, em hipótese alguma. Aliás, Piaget e Vygotsky são dois autores muitíssimo utilizados e estudados pelo Gardner. O Vygotsky mais para as questões da linguagem, da inteligência linguística, e o Piaget, o Gardner faz uma única crítica, que na verdade não é uma crítica, é uma observação entre teóricos. Nem todo mundo concordou com Piaget. O próprio Vygotsky discordava em muitas coisas do Piaget. Então o Gardner, como um pesquisador, também se deu esse direito de fazer uma única observação, eu diria.
Ele diz que ninguém no mundo estudou mais o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática do que o Piaget. Mas que o Piaget fez isso. Ele não estudou o desenvolvimento da inteligência humana no sentido amplo, mas no sentido lógico-matemático. Afinal de contas, a emoção é ou não uma inteligência? Aí o Gardner tem posicionamentos muito claros. Ele vai dizer que, assim como a moral, as emoções são produto das inteligências inter e intrapessoal, e não uma inteligência em si. É preciso dizer que a teoria das inteligências múltiplas não é exatamente uma unanimidade. Nós vamos ver que ela é importante para nós, que somos educadores, porque ela responde muitas coisas a respeito da educação. Mas as críticas, as perguntas, elas existem. Uma das críticas que as pessoas fazem ao Gardner é que não se trata de uma teoria, por ser empírica. E ela é mesmo empírica, eles costumam dizer, e a resposta é sim, é uma teoria empírica. O que significa isso? Significa que ela foi feita com bases em observações, em leitura de indícios, em leitura de sinais. O Gardner e a equipe dele tomaram todas as providências para que ela efetivamente fosse uma teoria. Criaram 8 critérios para definir se uma inteligência pode ou não ser considerada assim. Fizeram pesquisas com populações muito diferentes. Quando eu digo populações, eu estou dizendo sujeitos que foram objetos de pesquisa. Se valeram dos estudos todos da neurologia, da psicologia cognitiva, de estudos anteriores, e fizeram a teoria. E o Gardner diz que a vantagem dela é que ela é empírica. Por quê? Porque ela tem uma base sólida, um núcleo sólido, que é a multiplicidade da inteligência, e a partir daí ela pode, ao longo do tempo, se atualizar, aprofundar-se, melhorar-se em função dos estudos novos que vierem dessas mesmas áreas, da antropologia, da filosofia, da ciência cognitiva, enfim, de tudo que ele usou para as pesquisas. Como é que você põe o que seria um talento como uma inteligência, uma habilidade como uma inteligência? E aí é interessante porque o Gardner diferencia, ele diz assim, é muito diferente uma criança chutar uma bola do que um atleta chutar uma bola. Por quê? Porque a criança, quando chuta uma bola, ela pode não estar querendo nada, a não ser chutar a bola. Mas o atleta, quando ele arremessa uma bola, ou quando ele chuta uma bola, ele tem uma intenção. Ele quer criar uma jogada com uma finalidade bastante definida, ele tem um problema a resolver, e por isso ele faz o arremesso. Ele não faz o arremesso a esmo, ele não chuta de qualquer jeito, ele faz com uma intencionalidade, e é como se o cérebro todo, naquele momento, tivesse disposto ou espalhado ao longo do corpo para resolver aquela questão, para criar aquilo que naquele momento é socialmente útil. Crianças bem pequenas, você nota que elas às vezes nem controlam, elas não andam, mas você põe uma música e elas balançam. Balançam por quê? Porque o potencial biológico para a música está lá, o cérebro responde a isso. E aí isso é o bonito de uma teoria empírica, como a teoria das inteligências múltiplas. Hoje, vários estudos neurológicos envolvendo música e movimentos já comprovam que o Gardner tinha razão. Então essa crítica é refutada exatamente por uma outra crítica que vira uma vantagem, a empiricidade da teoria. Atualmente, ele mesmo diz que uma crítica que ele faria à própria teoria dele é que, quando ela foi lançada, ele dava muito mais importância à localização rígida das inteligências no cérebro. Hoje ele já sabe que isso é um pouco mais maleável, não deixa de existir, mas exatamente pela alta capacidade cerebral de modificação, de adaptação, em função de problemas e necessidades, ele hoje já relativiza essa posição fixa das inteligências no cérebro.
a verdade é que não se transpõe uma teoria para a prática de forma imediata. Os professores e educadores é que leram na teoria das inteligências múltiplas explicações para questões de sala de aula, mas o Gardner não fez uma teoria, não fez uma metodologia, ele fez uma teoria sobre cognição. Então, se a teoria das inteligências múltiplas não tem uma pedagogia associada a ela, se não é necessariamente uma forma pedagógica de conduzir a escola, se ela não fala sobre tempos, se ela não diz sobre currículo, se ela não diz se é melhor ter mais aulas dessa disciplina, daquela disciplina, então qual é o uso que se faz na escola? Embora não seja um receituário pedagógico, embora a teoria das inteligências múltiplas esteja na esfera da cognição, esteja ligada a procedimentos de investigação sobre o desenvolvimento do cérebro, ela tem muitas pistas para a educação e, como diz o Gardner, foram os educadores os primeiros a perceber isso. Então, se nós tivermos alguns cuidados, certamente nós veremos muitas vantagens e muitas possibilidades de uso dessa teoria na prática da escola. O cerne da questão, eu diria, a coisa mais importante que essa teoria tem para a escola é a educação personalizada. Isso é o foco. Quer dizer, não significa que eu devo ter um professor para cada aluno ou uma aula diferente para cada aluno. Não vamos entender assim a educação personalizada. Personalizar a educação, segundo a teoria das inteligências múltiplas, significa olhar a todos e a cada um ao mesmo tempo. Significa que a todo momento eu vou me preocupar tanto com aqueles que avançam sozinhos, pensando o que eu posso fazer para que eles avancem ainda mais, e com aqueles que ficam para trás. Aliás, segundo a teoria das inteligências múltiplas, ninguém deveria ficar para trás, exatamente porque eu tenho uma educação personalizada. Outro ponto da educação personalizada é entender que as crianças, os jovens, as pessoas são diferentes. E se elas são diferentes, elas aprendem em tempos diferentes e aprendem de formas diferentes. Então, eu não tenho como dizer que com uma boa aula todos aprenderão simultaneamente. Por isso, a educação personalizada na escola me remete a uma outra implicação, o trabalho diversificado. O que é o trabalho diversificado na escola? Bom, ele pode ser entendido de várias formas diferentes. Uma primeira forma é eu ter algumas aulas ou alguns tempos nos quais os alunos estão em sala, todos juntos, mas fazendo coisas diferentes. Ou atividades diferentes planejadas pelo professor em função das necessidades dos alunos, ou atividades de livre escolha, momentos ricos esses de livre escolha, porque daí o professor pode perceber quais são as forças, quais são as necessidades, o que interessa mais a um aluno ou ao outro, e depois o que não interessa, que dificuldades eles têm, quem é que consegue levar um projeto sozinho, quem é que precisa de ajuda, que tipo de ajuda. Então, esse trabalho diversificado, acompanhado de uma avaliação, de uma observação atenta do educador, uma anotação sobre cada aluno, ele contribui para a educação personalizada e ele contribui para que o professor possa planejar melhor as suas aulas de acordo com as necessidades do aluno. Um outro ponto desse trabalho diversificado são momentos em que a escola reúne alunos de séries diferentes, de idades diferentes, para trocar as suas experiências, para aprenderem uns com os outros. Você passa a ter um olhar menos classificatório, você menos acusador em relação ao aluno que não aprende. A avaliação, na perspectiva da teoria das inteligências múltiplas, ela é uma lente para ajudar o professor a ensinar e o aluno a aprender, para ajudar ao professor a entender por que seu aluno não aprende e acreditando que todos são capazes de buscar rotas alternativas, caminhos para fazer com que todos aprendam. O Gardner diz que inteligência múltipla não se testa, em hipótese alguma, se observa, por isso que ela é uma teoria empírica. E essa é a grande crítica. Ele diz assim, olha, eu não estou discordando que para efeitos de estudos você pode dizer que tem um fator geral de inteligência, que você estuda uma capacidade que todo mundo poderia ter de forma parecida.
mas ela não é única. E por isso, para o Gardner, todas as pesquisas que são fundadas em testes de inteligência não cabem na teoria das inteligências múltiplas. Eu ensino matemática, então estou desenvolvendo inteligência lógico-matemática. Eu dou aula de educação física, então estou ensinando ou desenvolvendo inteligência corporal sinestésica. Mito, não necessariamente. Por quê? Porque uma inteligência não é a mesma coisa que uma disciplina. Uma inteligência é um potencial biológico, psicológico, que está relacionado à nossa espécie humana. Está lá. Uma disciplina é uma construção social, com a sua linguagem, com as suas manifestações. Embora, para aprender uma disciplina, eu precise da minha inteligência, para construir um conhecimento disciplinar, eu precise de uma inteligência, matemática é uma coisa, inteligência lógico-matemática é outra coisa. E ainda eu diria mais, um professor que dá uma aula de qualquer disciplina, onde o aluno não é colocado, ou nunca, ou dificilmente colocado, como alguém que pensa, que cria, que resolve problemas, não pode nunca achar que porque dá aula daquela disciplina tem uma inteligência sendo desenvolvida naturalmente. Isso não funciona assim, porque são duas coisas diferentes. Por exemplo, eu estou trabalhando lá na aula de matemática, eu estou ensinando tabuada. Aí eu digo, mas espera aí, tem que desenvolver inteligência musical. Então vamos cantar uma musiquinha de tabuada. Isso não é desenvolver inteligência musical, isso é uma falsa aplicação da teoria das inteligências múltiplas. A melhor aplicação em se tratando de atividades genéricas é aquela que põe o aluno frente à criação e frente à resolução de problemas. Nenhuma escola é escola de inteligência múltipla. A inteligência está na pessoa. A escola, no máximo, pode fornecer situações para que o jovem, a criança, o aluno, enfim, desenvolvam as suas múltiplas inteligências. Eu vou para a escola para aprender ciências, aprender história, aprender física, não necessariamente para ter aulas sobre inteligência múltipla. Tem um caso interessante de uma escola que anunciava que ela se organizava pela teoria das inteligências múltiplas, então, 1 ou 2 vezes por ano, os alunos visitavam a faculdade de música local. Bom, eles podem visitar, vai ser muito interessante, conhecerão os músicos, tomarão contato com um espaço importante da comunidade, mas isso não significa inteligência musical. Porque, eu repito, sempre o foco, o que é inteligência para o Gardner, resolver problemas e criar projetos e desenvolver projetos que sejam socialmente úteis. Muito bem! Vem, Titi, vem, Guigui. Vem aqui pertinho. Então, em se tratando da escola, a questão é, o que a escola pretende? Como é que ela pretende ensinar? Como é que ela pretende fazer com que todos os alunos aprendam? Qual é o projeto que ela tem para cada aluno que está ali? E o que ela espera? Como é que ela trabalha as diferenças? Às vezes, nós temos crianças, experimentem fazer isso com seus alunos. Perguntem a eles ao final de uma aula, o que vocês aprenderam? E eles não conseguem dizer, eles só conseguem dizer o que foi que eles fizeram. Isso não é uma escola que tem a teoria das inteligências múltiplas como um dos seus fundamentos. Porque a escola que tem a teoria nos seus fundamentos é a escola do pensar, não é a escola do fazer. Às vezes as escolas anunciam teoria das inteligências múltiplas no nosso currículo. Eles têm aula de judô, balé, natação, têm aulas de jogos, enfim. Uma criança pode ter feito muitas dessas coisas e não ter movido nada em relação à potencialização das suas inteligências. Não esquecer
que assim como as inteligências são múltiplas, as formas de aprender também são múltiplas. Então, eu preciso, ao planejar um tema de estudo, pensar quais são os veículos que farão aquele tema chegar até os alunos. Será um vídeo? Será um problema? Será um texto? Será um debate? Será chamar alguém para falar? Será qual o desafio? Qual é a porta de entrada para este conhecimento? Qual é a porta de entrada para toda a diversidade de aprendizagem que eu tenho na sala, considerando que cada aluno é único segundo a visão da teoria das inteligências múltiplas? E como é que eu educo para a compreensão? Segundo a teoria das inteligências múltiplas, quando eu coloco o aluno frente a questões que são desafiadoras, quando eu não fujo dos debates, quando eu não fujo das dificuldades, quando eu não fujo das questões difíceis, escola é lugar para pensar coisas diferentes, para ter opiniões diferentes, para vencer desafios, para buscar uma questão que gere muita reflexão. Por exemplo, há um tempo atrás, fazendo um trabalho numa escola, eu vi um caderno de uma criança. E nesse caderno estava escrito exatamente assim: separe as sílabas tônicas e classifique as palavras. E aí eu parei, pensei e falei, tem alguma coisa errada. Primeiro que se o aluno está estudando sílaba tônica, como é que ele pode escrever sílaba? E segundo, se ele vai ter que separar sílabas, como é que ele pode escrever classifique, se fique nas outras duas linhas? Entenderam? Ele não estava compreendendo nada. Ele tinha copiado uma atividade que precisava classificar a palavra segundo as suas sílabas tônicas e ele não entendeu nada. Vamos ver um outro exemplo? Escravidão. Será que vale a pena trabalhar com os nossos alunos a crença de que a escravidão no Brasil acabou com a abolição da escravatura, com a Lei Áurea publicada pela Princesa Isabel? Será que isso significa que eles vão poder compreender melhor as relações de trabalho, as relações dos visitantes ou dos imigrantes no nosso país, nas nossas cidades? O que é educar para a compreensão? É fazer o aluno perceber que quando ele aprende sobre escravidão, ele muda a forma de pensar. Quando ele aprende sobre a terra, ele não tem a visão ingênua de que no Brasil a questão da terra é uma questão de bandidos e mocinhos. E como é que eu aprendo a compreensão? Como é que eu compreendo? Quando eu penso sobre isso, quando eu vejo diferentes opiniões, quando na verdade eu sou desafiado a me posicionar frente a uma questão. Uma vez, numa conversa, ele disse assim: se alguém me perguntasse, professor Gardner, em que escola você colocaria os seus filhos? E ele disse, eu responderia, numa escola que considera que as pessoas são diferentes, trabalham com as diferenças e consideram o conhecimento como um bem e não como um conjunto de informações passageiras. Por isso, uma escola adequada seria aquela que ajudasse o aluno a aprender com compreensão.